Hoje vamos falar sobre quinidários de água doce, a posição evolutiva dos quinidários e a importância biológica dos quinidários de água doce. Para compreender adequadamente esse filo, é importante situá-lo no contexto evolutivo do reino Animalia. Os quinidários, eles ocupam uma posição estratégica nessa história evolutiva dos metazoários, sendo ampliamente reconhecidos como um grupo irmão dos bilatérias. Essa posição filogenética torna o filo extremamente relevante, porque ele marca o surgimento de importantes inovações estruturais, como a presença de tecidos verdadeiros, células nervosas, especializada, organizada nessa rede difusa, essa cavidade de história funcional, ainda que incompleta. Por essa razão, a gente classifica os quinidários como endorosários incompletos, uma vez que ele apresenta apenas uma única abertura digestória, que exerce simultaneamente a função de boca e ânus. Então, sabendo dessas principais características que definem o filo quinidário, a gente vai destacar três sinaporfia fundamental, que é a simetria radial, que permite o organismo interagir com o ambiente em todas as direções ao redor do corpo, essa adaptação que está diretamente relacionada ao modo de vida aquático. A segunda é essa organização diblástica, que o corpo é formado por duas camadas, celular embrionárias, que é a ectoderme, que se origina da epiderme, e a endoderme, que forma a gastroderme, separadas por essa matriz gelatinosa chamada mesogleia. E a terceira característica, que é considerada a mais marcante do filo, que é a presença desses quinidócitos, que é as células exclusivas que contêm esses nematocistos. Essas estruturas altamente especializadas envolvidas na captura de presa e na defesa, em muitos casos, inoculação de toxina. Do ponto de vista taxonômico, esse filo ele é dividido em dois grandes subfilos. Então, a gente já observou que tem o subfilo Meduzoa, que inclui a classe dos hidrozoa, saifozoa e cubozoa, cujos representantes apresentam total ou parcialmente fase de medusa ao longo do ciclo da vida. E já dentro do subfilo Anthozoa, a gente tem a exceção evolutiva importante, porque ela perdeu de forma secundária a fase da medusa. Ele mantém unicamente e exclusivamente a forma de pólipo durante todo o seu ciclo vital, como ocorre em coral e anêmonas do mar. Então, aqui, agora que a gente acabou de recapitular tudo isso, dentro de todo esse panorama geral, vamos destacar um organismo de grande importância biológica e científica, que é a hidra, que pertence à classe dos hidrozoa. A hidra, ela é considerada um principal representante do ciclo do filo, uma vez que a grande maioria dos quinidários, ela é marinha. Ela está adaptada a ambientes de água doce, como lagos, lagoas, riachos e águas limpas. Ela vive geralmente fixada a um substrato, ela aderida a plantas aquáticas, como pedras, detritos submerso. Embora ela apresente esse hábito predominantemente césseo, a gente já viu em aulas anteriores que a hidra ela é capaz de locomover ativamente, sendo característico o seu deslocamento por meio daquele movimento semelhantes a cambalhotas, que ele alterna a fixação entre base e o corpo e os tentáculos. Então, morfologicamente falando, a hidra ela apresenta esse corpo fino e cilíndrico, geralmente com menos de 1 centímetro de comprimento, que ele possui essa região ali de fixação basal e uma extremidade oral circundada por esses tentáculos ricos em quinidócitos. Algumas espécies, como a hidra viridíssima, ela tem essa coloração esverdeada, que é resultado da presença de algas verdes unicelulares simbiontes, conhecidas como zooxorelas, como você pode observar nessas imagens. Essas algas, elas vivem no interior das células da hidra e estabelecem uma relação mutualística que contribui para a nutrição desse animal por meio da fotossíntese, além de favorecer a camuflagem do ambiente. No Brasil, ocorrem espécies de hidra de coloração parda, que ela é igualmente adaptada a ambientes docícolas. Então dá pra gente entender que a relevância desse grupo, o hidra, ele vai muito mais do que a sua ecologia. Esse organismo, que é amplamente utilizado como modelo experimental em estudos de regeneração, biologia, desenvolvimento, envelhecimento e células-tronco, a gente observa essa sua extraordinária capacidade regenerativa, que está diretamente relacionada à presença de células intersticiais todipotentes, capazes de se diferenciar a qualquer tipo de célula que necessite naquele momento, qualquer tipo celular. Fragmentos muito pequenos do corpo da hidra são suficientes para poder originar um indivíduo completo, o que a torna um dos modelos mais dados em pesquisa de biologia celular e molecular. O fato da sua reprodução ocorrer de forma predominante na forma sexuada para o brotamento, embora a reprodução sexuada também possa ocorrer em ambientes desfavoráveis, ela apresenta esse desenvolvimento direto sem a formação da larva plânula. Graças a esse tipo de adaptação, a hidra ela consegue se adaptar ao ambiente de água doce, que também fornece importantes contribuições para a fisiologia comparada, especialmente no caso de estudo de osmorregulação, que diferente dos quinidários marinhos, que vivem em ambientes aproximadamente isotônicos, a hidra ela habita um meio hipotônico, no qual a água tende a entrar continuamente no corpo por osmose. Para manter a homeostase, esse organismo desenvolveu mecanismos eficientes para a eliminação desse excesso de água, que garante o equilíbrio osmótico e a integridade celular. Um exemplo prático
do impacto ecológico dos quinidários, mesmo em ambientes artificiais, o que a gente observa em aquários, especialmente aqueles destinados à criação de camarões ornamentais, que as hidras elas podem ser introduzidas de forma acidental nesses ambientes, porque elas vêm aderidas a plantas aquáticas, esses objetos decorativos. Em aquários comunitários com peixe, ele não tem grande problema, porque não vai causar problema, porque elas são predadas naturalmente. No entanto, quando se trata de aquários exclusivos de invertebrados, ela pode se reproduzir e proliferar rapidamente, porque não existe, tem ausência, né, de predadores, e elas começam a atuar como predadores eficientes de larvas e filhotes do camarão. Elas utilizam seus quinidócitos para capturar essas presas diminutas, e esse exemplo evidencia de forma clara a eficácia do quinidócito como estrutura predatória, que causa o impacto ecológico que os quinidários conseguem exercer, mesmo em ambiente de pequena escala. Em síntese, o filo quinidária, ele ocupa essa posição central na evolução de animais, e ele reúne simplicidade estrutural e elevada sofisticação funcional. A hidra, em particular, ela demonstra como um organismo aparentemente simples, que ela pode ser fundamental para essa compreensão do processo biológico mais complexo, como a questão da regeneração celular, a adaptação fisiológica e interações ecológicas, o que reafirma a importância científica e didática desses quinidários. Até a próxima aula!